Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto. Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, principalmente nesse momento, que é o desmatamento ilegal zero. E é isso que nós vamos estar apresentando aqui hoje. Importante também lembrar que existe o desmatamento legal, que é, ou seja, aquele produtor que ele tem o direito de abrir de acordo com a legislação brasileira. Mas nós vamos, sem dúvida, estar tratando sobre esses dois temas, explicando muito bem sobre isso. Para falar sobre esse assunto, está aqui o deputado Sérgio Souza, que é do MDB do Paraná. Seja bem-vindo, deputado. Bom, estar aqui novamente contigo, Maguila, no Canal Rural, que leva uma informação muito importante para o produtor, junto com meu amigo, meu colega Zé Vitor, vamos passar um pouquinho do que nós estamos fazendo aqui no Parlamento Brasileiro para combater o desmatamento ilegal e explicar para você o que é desmatamento legal. Tá certo, já até apresentou meu amigo aí, o deputado Zé Vitor, né? Devidamente apresentado, do PL agora, do PL de Minas Gerais. Seja bem-vindo, deputado. Isso aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Sérgio, aí, uma boa companhia. É um assunto mesmo que provoca algumas confusões, mas que, na verdade, nós temos a oportunidade hoje aqui de desmitificar muita coisa, de pôr um fim a alguns exageros que tem aí no ar. Aí, né? Então, deputado, a Frente Parlamentar, né, lançou essa questão do desmatamento ilegal zero, né, e tem trabalhado muito nisso. Todas as entidades fizeram carta de apoio, é isso aí. Agora, explica para as pessoas que estão nos assistindo qual que é realmente a intenção da Frente Parlamentar, o que ela está defendendo com relação a isso. Olha, primeiro que nós temos que entender que o Brasil é um produtor de alimentos. Nós já fomos importadores e não faz muito tempo. Lembramos bem, eu, você, o Zé Vitor, que é piá, talvez não lembre tanto, né? Mas nós na década de 70 ainda importávamos alimentos. E nós viramos um exportador, não um simples exportador, o segundo maior exportador de alimentos do planeta. Isso causa um medo, principalmente na Europa, que é um continente que é deficitário na produção de alimentos e que tem uma alta utilização do seu território na produção de alimentos. Alguns países chega a quase 80% do território na produção de alimentos. A França, Espanha, na média de 60% do território. E o Brasil, país jovem, de antropização mais recente, nós estamos utilizando aí algo em torno de 8% do território nacional para a produção de grãos e florestas plantadas e mais uns 20, 21% para a pecuária. Nem 30% do território nacional nós usamos para a produção de alimentos. E o mundo tem medo, aliás, isso assusta, porque nós entramos numa concorrência direta, porque nós produzimos o ano todo. Então temos que tomar muito cuidado. Nós plantamos em pouca área, em percentual pequeno comparado, mas em muita área, quando você vai isso a nível global, né? Isso assusta muito. E há muito preconceito com relação à questão da derrubada da floresta. Nós temos que ter, lógico, limites. Nós temos como dobrar a nossa produção agropecuária sem derrubar uma única árvore sequer. Então há muito folclore, há muita maldade nessa campanha de desmatamento da Amazônia, mas também há muita ilegalidade. Há muita gente ligado ao setor produtivo agropecuário também cometendo crime. E nós temos que ser responsáveis. Nós precisamos de uma boa imagem do Brasil que produz ambientalmente correto lá fora, porque nós somos exportadores, Maguila, e nós temos que cuidar daquilo que nós vendemos. Agora, quando se fala no desmatamento ilegal zero, ou seja, a Frente Parlamentar, o que ela cobra através disso? Assim? Ela cobra ações? Quais são os objetivos disso aí? Olha, você acompanhou, o Zé Vitor, lá no estado de Minas Gerais, a questão do Código Florestal. O Código Florestal, nós criamos ali um mecanismo de consolidação, de áreas consolidadas, limitamos pequena, média e grande propriedade e colocamos ali para as pequenas propriedades até 4 módulos fiscais e dentro dos 4 módulos fiscais você tem área consolidada independente do percentual de reserva legal ou de APP. APP vale o que está lá, 5 metros, 10 metros, 30 metros. Fora desses 4 módulos, nós colocamos uma regra no Brasil que é a obrigação de se ter uma reserva legal que vai de 20% a 80% dependendo do bioma. Então, o agricultor, o produtor rural, o proprietário, ele pode, com autorização do órgão ambiental, do órgão local, regional, ele suprimir, no caso da Amazônia, se ele é dono da terra, até 20% da propriedade. Se ele avançar, é ilegal. Então, ele não pode avançar sobre os outros 80% porque é ilegal.
No entanto, há muito desmatamento em áreas públicas, áreas de parques nacionais, áreas de reservas indígenas, e vai embora. E esse desmatamento é ilegal. E nós não podemos permitir esse desmatamento ilegal, porque isso causa uma imagem muito ruim perante o Brasil, que assinou um tratado para cumprir, por exemplo, o Tratado de Paris, das emissões, dizendo que ele vai recuperar as áreas de APP e de reserva legal. Então nós não podemos permitir. E colegas como o Zé Vitor têm trabalhado muito isso no Parlamento brasileiro. Eu quero aproveitar isso, né, deputado, e já pedi para o deputado Zé Vitor para falar um pouquinho, me parece que o senhor protocolou, né, um projeto de lei, né, que busca trazer penas mais severas para quem faça o desmatamento ilegal, né? Seria isso? Exatamente. O deputado Sérgio colocou muito bem. Existe uma confusão aí no imaginário popular aí sobre o que é legal e o que é deslegal, o que é legal e o que é ilegal. Tudo parece, quando a gente fala de desmatamento, tem que tomar cuidado com essa palavra, porque parece que tudo é ilegal, né? Desmatamento é uma palavra forte, pesada, né? Desmatamento até nem soa tão bem assim. Nós temos que tomar esse cuidado quando a gente coloca ela. Mas, de fato, há uma campanha pelo desmatamento ilegal zero, que é o objetivo de todo mundo. Acho que isso é um assunto que não agrada a ninguém. Em alguns momentos, as pessoas dividem aqueles que querem produzir com aqueles que querem preservar, como se estivessem em lados opostos. Nós nunca estivemos. Algumas pessoas insistem em separar em dois grupos, mas eu tenho dito sempre que o Brasil é uma referência em produção. A gente produz bem. E, para mim, produzir bem significa produzir em quantidade, qualidade e conservando o meio ambiente. De fato, essa é a marca do agronegócio brasileiro. Não importa se pequeno, médio ou grande, porque é outra divisão que muita gente faz. Quando fala essa palavra agronegócio, já percebi muito bem isso também, o agro parece que é o grande. Esquece que o criador de galinha caipira, o tirador de leite, o que tem uma vaca, 10 vacas, que tira alguns litros por dia, ele também faz parte desse agronegócio. Né? Então são sempre palavras que maldosamente são jogadas no ar e que nós temos que tomar muito cuidado. Então, o agronegócio, que é essa cadeia, essa rede toda de produção que tem sustentado o país, sem dúvida nenhuma, e sem demagogia e sem poesia, esse setor está preocupado com o desmatamento ilegal. E esse assunto não agrada a ninguém e não agrada ao setor agro também. Então essa é a nossa preocupação, por isso desse projeto. Um projeto que tem sido agora discutido, é um projeto recente, fruto dessa articulação da FPA, o deputado Sérgio tem participação nisso, um acordo, uma conversa muito madura e há algum tempo. Eu cheguei na casa agora, esse ano, e desde as primeiras reuniões que participei na FPA, eu tenho ouvido falar sobre esse assunto. Esse assunto sempre foi um assunto de interesse, sempre esteve presente na pauta da FPA. Então, isso eu sou uma testemunha disso. E olha que eu sou um engenheiro agrônomo e minha última atuação profissional antes de estar aqui foi num órgão ambiental. Então, eu tenho vivido isso nos últimos tempos e fiquei feliz quando, dentro da frente parlamentar da agropecuária, esse assunto estava sendo tratado. E agora, de uma maneira madura, equilibrada, nós estamos tratando do fim do desmatamento ilegal que não tem favorecido a ninguém. Esse projeto tem esse objetivo. Isso, mas o que ele tem nele que vai estimular a não ter, ou seja, o desmatamento ilegal zero? O que tem nele? Basicamente, ele endurece, ele traz penalidades mais fortes para quem aí desmatar alguma área sem a devida autorização e ele cria um cadastro nacional dentro do próprio CAR e dentro do SICAR, que é a plataforma do CAR, falando um português mais claro. Dentro do SICAR vai estar disponível ali uma aba, um cantinho para quem tiver autorização disponibilizar, obrigatoriamente disponibilizar ali a autorização que ele possui, porque vai ficar visível para todo mundo. Qualquer fiscal, qualquer cidadão, em qualquer ponto do mundo pode, de acordo com uma coordenada qualquer, verificar se aquela atividade que está sendo feita ali é legal ou é ilegal. Então, esse da visibilidade, da transparência, acaba monitorando e endurece a pena, porque, de fato, a nossa legislação ela já é uma legislação relativamente segura e inteligente, porque a legislação separa muito bem o que é legal e o que é ilegal. Mas é bom que, nesse momento, a gente fortaleça esse debate para que a população também tenha, de uma vez por todas, consciência de que nós estamos preocupados com esse assunto. Né? Recentemente, né, a Frente Parlamentar entregou lá um manifesto para o ministro Ricardo Salles e tal, sobre essa questão do desmatamento. Isso foi importante nesse momento? Maguila, a impressão, disse bem o deputado Zé Vitor,
é de que o agronegócio é o culpado disso tudo. Explicou bem que agronegócio todo mundo faz. A partir do momento que você faz negócio da sua atividade, é agronegócio, né? Se estiver ligado ao agro. Então, nós estamos muito preocupados com essa imagem que o Brasil está criando lá fora. E nós queremos ajudar o governo, nós queremos ajudar o ministro do Meio Ambiente, a ministra Tereza Cristina, nós queremos ajudar dentro do parlamento, inclusive nas próximas semanas aí vamos fazer uma pauta ligada a esse setor, devemos declarar a urgência do projeto do deputado Zé Vitor nos próximos dias para que a gente possa votar e realmente criar regras, porque nós queremos segurança para o produtor rural. Tá certo. Vou pedir só um momentinho para vocês dois, nós vamos para o intervalo e já voltamos falando mais sobre o desmatamento ilegal zero. De volta direto ao ponto, falando sobre desmatamento ilegal zero. Deputado Sérgio, uma das coisas que é interessante, quando você sai todas as estatísticas e todo ano a gente vê, o Brasil desmatou tanto, né? E une tudo que é legal e que é ilegal também. Não há uma diferenciação, né? Mistura o produtor rural com o grileiro e tudo mais. Como melhorar essa questão, que também mancha a imagem do Brasil, não? A gente não pode tratar um assunto desse de maneira isolada, né? Você tem que olhar de maneira sistêmica, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O projeto do deputado Zé Vitor é muito bom, tem outros projetos, nós vamos amadurecer ele. A ideia é nós criarmos um ambiente no Congresso Nacional de aprovação numa forma de consenso. Para não haver um racha, parece que é o ambiental contra o rural, não pode ser assim. Tem que ser todos a favor da produção de alimentos e do meio ambiente. E nós temos ali um probleminha no meio do caminho, Maguila, que é a regularização fundiária. A regularização fundiária no Brasil ainda é precária. Nós carecemos, inclusive, da aprovação de um novo projeto de lei no Congresso Nacional. Boa parte das áreas na Amazônia, elas são públicas, mas o poder público já outorgou o direito da posse ao privado, em alguns momentos, na década de 80, de 70, de 90, e não deu título até hoje. Então ela está lá como se fosse área pública. E se ele suprimir uma vegetação naquela área que é pública, é ilegal. E aí ele pode sofrer as consequências dessa pena. Em faixa de fronteira, temos uma série de problemas. Então, o que nós queremos que a sociedade nos entenda? De que a atividade agropecuária no Brasil é o carro-chefe da economia, é o carro-chefe do emprego. 50% dos empregos gerados no Brasil, direto e indiretamente, vem do agro. As pessoas, o que elas estão vestindo, o que elas comeram, a mesa que ela senta, dentro do carro dela, dos cosméticos, e vai embora, no sapato, da bolsa, vai embora, é agro. E essa é uma atividade principal do nosso país, que é a nossa vocação. E Deus nos deu esse território tudo para isso. No entanto, nós temos também a responsabilidade de preservar uma floresta como a da Amazônia. Temos que ter essa responsabilidade. Se nós não entendermos que a floresta da Amazônia ela é um regulador climático, ela é um regulador de chuvas, ela é um regulador para não haver aquecimento regional, não global, mas regional. Global aí a queima dela toda que emitindo carbono, né? Se nós não entendermos isso, nós não vamos... Como é que vai ser esse mundo daqui a 1000 anos, daqui a 500 anos? Como é que vai ser o Brasil daqui a 50? Como que era o Brasil há 50 anos atrás? Então nós temos que ter essa responsabilidade da sustentabilidade. E como o Brasil produz alimentos não só para si, mas também para os nossos irmãos no mundo todo, lá fora eles estão vendo isso. E nosso Brasil já não é mais rural, nosso Brasil é urbano. 93% da população, segundo o IBGE, ela já mora na cidade. Tem aí um nível de um pouco mais que vive do campo, mas também mora na cidade, né? Então nós precisamos ter essa sensibilidade de produzir alimento de qualidade, alimento seguro para o consumo humano e essa ser a nossa atividade econômica, mas sempre olhando para o lado do ambiental, que sem ele também nós não vamos ter sobrevida no planeta. Deputado, eu queria agora também aproveitar o seu projeto e fazer uma pergunta. Então você tem um produtor que seja, nesse caso que o deputado falou, ele foi assentado, recebeu uma posse na Amazônia e tem 100 hectares lá. E para ele ter a posse não tem nem como ele ter licença, não sei se tem como ter, ou enfim. Ele não conseguiu a licença, mas ele está lá com a família dele e ele precisa fazer a roça dele. E ele foi lá e fez a roça. Como é que esse cara vai ser tratado? O cara ele dá alguma previsão para quem tem a posse da terra.
ele prevê essa situação. Nós estamos hoje, nesse momento, né, nós estamos discutindo esse assunto, aprimorando essa ideia. Há vários pontos. A ideia do desmatamento, de um projeto de lei para o desmatamento ilegal, ela agrada a todo mundo. Isso eu não tenho dúvida. Agora, os pormenores, as entrelinhas do que está num projeto desse é muito importante. Por isso ele tem que amadurecer. Nós lançamos uma ideia, que eu acredito ser uma boa ideia e oportuna, mas ele precisa ser aprimorado. Por exemplo, retirar uma madeira para fazer um cabo de enxada é um desmatamento ou não é? De que modo que vai ser tratado esse produtor rural? Então, o produtor que vai fazer uma trilha, em Minas é um trieiro, né? Um trieiro para poder pescar. Não é trilha. É trilha? Carreiro. Carreiro. O trieiro, ou a trilha, isso também é desmatamento. E aí, como é que ele vai ser punido como é que ele vai ser tratado? Então, é um projeto que precisa ser aprimorado. O que significa esse projeto? Ele é uma resposta. Ele demonstra que nós estamos atentos e preocupados. Não é o primeiro projeto. Não tenho certeza, mas é algo em torno de, no mínimo, 20 projetos tratam do desmatamento dentro da casa. E esse que vem sendo construído aí com apoio da FPA, agora despertou esse momento, o momento, vamos dizer, que está quente o assunto, né? Então, há pormenores ainda a ser tratados. Ele, na verdade, ele complementa o código, seria isso? Com penalidades. Na verdade, ele serviu para abrir a discussão, né? Ou para reabrir a discussão, para ser justo. Agora, o senhor que já foi também de órgão ambiental, que você falou que o último trabalho foi no órgão ambiental, o que o senhor vê hoje que é importante evoluir nesse sentido, também para coibir o desmatamento ilegal, para ter o desmatamento ilegal zero? Quem está nos assistindo eu tenho certeza que tem uma preocupação, que é a agilidade na análise de processo dos órgãos ambientais. Esse é um problemão. Eu confesso que eu não sei como é que chama no Paraná. Em Minas Gerais é o IEF, que é o órgão... IAP. O IEF é o órgão que cuida dessa parte de autorizações aí para supressões e tudo mais. Quem está assistindo deve estar preocupado. Falou, meu Deus do céu, meu processo é 5 anos, 6 anos para poder ser analisado. Esse é um grande problema. Por isso que quando a gente dá um passo, vamos dar uma resposta, vamos acabar com o desmatamento ilegal, concordo 100%. Mas, simultâneo a isso, nós temos que fazer o que o Sérgio falou. Nós temos um grande assunto que é a regularização fundiária, que não pode ficar esquecido, não pode ficar numa gaveta separada. E nós também temos a capacidade dos órgãos ambientais darem resposta. Porque, do contrário, 5 anos, 6 anos dentro de um sistema produtivo é muito tempo, pode ser muito tempo, pode significar, inclusive, como é que fala? O cavalo passou arriado ali, né? Zé, ali nós temos que tomar um pouquinho de um cuidado. Eu lembro que naquela MP 867 do Código Florestal, a gente tentou resolver isso. Exatamente. Né? E alguns falaram, é anistia. Não era anistia. Aquele que desmatou, aquele que o Maguila falou agora há pouco aqui, aquele que desmatou dentro da propriedade privada dele, aquilo que ele poderia desmatar, mas sem autorização ambiental. Sim. A pena vai ser igual àquele que desmatou dentro da área que ele não poderia desmatar? Exatamente. Só porque ele não tinha o licenciamento naquele momento, a gente tem que discutir com responsabilidade. Exatamente. São essas discussões que nós temos que aprimorar agora para nós não cometermos injustiça. Senão a gente dá aparentemente uma resposta que não é a resposta mais adequada. Não vou nem dizer que não é correta, mas não é a mais adequada. Então é importante. Esses assuntos, Maguila, estão sendo discutidos exatamente durante essa semana agora, por esses dias, está sendo aprimorado. Né? Eu lembro que o deputado Sérgio conduziu essa discussão da MP 867 e tanto que é interessante, né? Na minha opinião, eu acompanhei o seu relatório, eu tinha plena convicção de que nós estávamos fazendo a coisa certa, mas muitas pessoas acharam, perceberam que não era o mais adequado. Enfim, o tanto que é importante a comunicação. Eu não tenho dúvida de que nós estávamos caminhando por um caminho seguro, mas essa imagem é importante. Além de estar tecnicamente seguro, nós precisamos preocupar também com a imagem, com a percepção que as pessoas têm de tudo isso. Né? Deputado, eu não posso deixar de pedir para vocês comentarem, né, essa questão toda. Nós estamos aí num momento que o Brasil passa pela Amazônia queimando, toda essa questão internacional. Qual que é a visão de vocês aí? Nós temos aí 2 minutos. Né? Tá. Vamos lá, eu vou tentar resumir isso tudo em 1 minuto só. Né? Primeiro que queimada é da natureza. Né? As pradarias da África queimam, Califórnia queimou ano passado quase toda, Portugal, nesse mês passado, queimou 1/3,
o Pantanal da Bolívia está queimando nesse exato momento. Então, muito dessas queimadas são naturais. O nosso cerrado está preparado, inclusive, para as queimadas, tanto que as árvores têm cascas grossas, aquela coisa toda, né? Nós sabemos disso e vive disso. E tem aí as queimadas ilegais, que tem algumas que são de gente que desmatou ilegalmente e está queimando, ou desmatou legalmente e está queimando, isso é permitido, e tem algumas que são criminosas. E nós não sabemos, aí se tem algumas até que não estão querendo aproveitar este momento no Brasil, que há aí uma opinião europeia sobre a floresta, essa briga do tratado comercial Mercosul-União Europeia, para ir lá e tocar fogo na beira da estrada e dizer que... Então, tem, inclusive, a Raquel Dodge, nossa Procuradora-Geral da República, mandou abrir inquérito com relação a isso para investigar. E vamos aprovar também, nós vamos debater, estamos debatendo, dentre os projetos que nós estamos tratando agora, que é o PSA, que é os serviços ambientais, que é o desmatamento ilegal zero, nós vamos tratar também das queimadas ilegal. E a Frente Parlamentar Agropecuária quer resolver isso. Nós não podemos fugir do problema. É a nossa responsabilidade se nós queremos que o Brasil seja cada vez mais uma potência em produção de alimentos. Deputado. Bom, eu também acho que é um assunto que mexe com o mundo todo, mas que nós temos aqui capacidade, legitimidade para tratar dele aqui no Brasil. Nós temos, desse de qualquer outro assunto relacionado à questão ambiental. Naturalmente, esse é um momento que favorece as queimadas, naturalmente, né? O tempo está seco, né? Nós ficamos enfrentando... Tanto que nessa época é proibido, né? Você pode ter autorização para queimada mesmo legal, mas em outra época, nessa não, né? Nós tivemos dois anos chuvosos, pode ter acumulado matéria orgânica, isso está queimando hoje. Tem vários fatores. O nosso tempo é cada vez mais curto, mas eu me lembro que em Minas Gerais existe um caso específico que queimada é fundamental. Eu vejo quanto isso é importante, o manejo e a contenção do fogo, porque também existe o manejo do fogo. Existem áreas de plantio de cana-de-açúcar que há confinamentos ali e ninguém consegue suportar a mosca do estábulo. Sabe qual que é a prática recomendada? A queimada. Então, o fogo, olha só, tanto que isso é um assunto realmente complexo, questão de sanidade. Então, nós precisamos estar atentos e coibir de uma vez por todas aquilo que é ilegal. E lembrando que assim, isso, o desmatamento, queimada, é um assunto que comove muito, nós temos que estar atentos mesmo, mas com muita responsabilidade e mostrar lá para fora a verdade do Brasil, mas também para quem está aqui dentro precisa conhecer muito bem o que nós temos feito aqui. Tá certo. Muito obrigado aí, Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, deputado, muito obrigado mesmo. Estou à disposição. Viu? Tá aí, concluímos um programa especial para você, falando sobre esse tema que é o desmatamento ilegal zero. Importante, realmente, essa discussão no Brasil. Até o próximo programa. Um grande abraço.